Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Clara Mitchell morava em uma cidade pequena onde todos sabiam da vida uns dos outros. Aos 24 anos, trabalhava como assistente em uma galeria de arte, levando uma vida comum, mas feliz. Clara sempre acreditou no destino, naqueles encontros que podem mudar uma vida em um instante, sem nunca imaginar que a sua mudaria da maneira mais inesperada. Era uma tarde chuvosa de primavera. Nuvens cinzentas se acumulavam sobre a cidade, e gotas d'água se acumulavam nos paralelepípedos como lágrimas silenciosas. Clara, com pressa de chegar em casa, encontrou um homem sentado em um banco encharcado. Suas roupas estavam gastas, seus sapatos cheios de buracos, mas havia uma profundidade e um calor em seus olhos que a fascinaram instantaneamente. Ao lado dele, um pequeno cão de rua tremia, e ela não pôde deixar de se agachar para acariciá-lo. Ele está com frio, murmurou Clara, olhando para o homem. O nome dele é Bunny, ele respondeu suavemente, com um sorriso triste nos lábios. Assim começou o encontro. Alex Turner, esse foi o nome que ele lhe deu. Tinha uma voz calma e um jeito simples, mas cada palavra parecia carregada de sinceridade. Clara, intrigada, demorava-se para conversar com ele todos os dias depois do trabalho, levando-lhe refeições quentes e compartilhando momentos de cumplicidade. Ela não fazia ideia de que por trás dessa aparente pobreza se escondia um homem capaz de comprar prédios inteiros sem pensar duas vezes. Um bilionário que escolhera o anonimato para escapar das pretensões de seu mundo. Com o passar das semanas, o relacionamento deles se aprofundou. Clara se apaixonou por sua autenticidade, sua capacidade de ver beleza nas coisas simples, e Alex, por sua vez, ficou cativado por sua generosidade e alegria de viver. Certa noite, sob a luz bruxuleante de um poste de luz, Alex colocou a mão sobre a de Clara e sussurrou: "Você quer se casar comigo, Clara?" O coração de Clara batia forte. Ela sabia que estava correndo um risco, que estava se casando com um homem que só conhecia superficialmente, mas algo lá no fundo lhe dizia que era a decisão certa. Sem hesitar, ela aceitou. O que ela não sabia era que Alex Turner não era o que aparentava. Por trás dos trapos e do sorriso humilde, estava o herdeiro de um império financeiro, um homem acostumado a manipular o mundo dos negócios com mão de ferro, mas que escolhera se perder na simplicidade para encontrar algo muito mais precioso, o amor verdadeiro e puro. Assim começou o casamento deles, um laço selado pelo acaso e pelo coração, e logo confrontados com a verdade que poderia virar tudo de cabeça para baixo. Clara descobriria que o amor, mesmo sincero e forte, às vezes precisa confrontar segredos que pareciam intransponíveis. O casamento de Clara e Alex foi simples, quase espontâneo. Alguns amigos próximos compareceram à cerimônia em uma pequena capela na cidade, e a recepção foi realizada em um restaurante aconchegante, longe da pompa e circunstância normalmente associadas a uniões bilionárias. Para Clara foi perfeito, nada de luxo ostentoso, apenas o amor palpável entre ela e Alex. Os primeiros dias de vida juntos foram marcados por uma rotina doce. Alex havia escolhido um apartamento pequeno e modesto no centro da cidade, longe dos olhares indiscretos e dos holofotes que logo revelariam sua verdadeira identidade. Todas as manhãs, Clara acordava com o som do café fresco e as risadas de Alex, que apesar da aparência simples, tinha uma energia e uma curiosidade infinita sobre o mundo ao seu redor. "Clara, olha", disse ele certa manhã, apontando para um pássaro pousado no parapeito da janela. "É magnífico." Clara sorriu fascinada pela capacidade de Alex de encontrar beleza nos mínimos detalhes da vida. Para ela, ele era diferente de qualquer homem que já conhecera, humilde, atencioso, sincero. E, no entanto, às vezes, sentia que ele lhe escondia algo. Certos gestos, certos silêncios, revelavam uma profundidade misteriosa que ela não conseguia compreender. O cotidiano deles era simples, mas intenso. Eles compartilhavam refeições improvisadas, passeavam pelos parques da cidade e riam das pequenas faltas de jeito um do outro. Alex adorava surpreender Clara com buquês de flores encontrados em uma pequena floricultura local ou com ingressos para peças de teatro modestas, mas tocantes. Clara, por sua vez, adorava cozinhar para ele, preparando refeições simples, mas preparadas com carinho. Certa noite, enquanto assistiam ao pôr do sol da sacada do apartamento, Clara sentou-se ao lado de Alex e apoiou a cabeça em seu ombro. "Alex, às vezes me pergunto por que você é tão diferente", ela sussurrou. Ele olhou para ela por um longo tempo com um leve sorriso misterioso nos lábios. "Talvez porque eu não seja quem você pensa que eu sou." Clara estremeceu, mas não disse nada.
As palavras pairavam no ar, como um segredo que ambos sabiam, mas nenhum ousava revelar. Ela decidiu não insistir no assunto, convencida de que o amor verdadeiro poderia superar mistérios e palavras não ditas. No entanto, naquela noite, sem perceber, Clara se aproximou um pouco mais da verdade. As roupas simples e o comportamento humilde de Alex eram um véu sobre uma vida que ela ainda não havia imaginado, um mundo de luxo, poder e segredos que somente a descoberta de sua verdadeira identidade poderia revelar. E quando a noite caiu sobre a cidade, Clara adormeceu com o coração leve, mas o destino já em movimento, pronto para perturbar sua frágil felicidade. Com o passar das semanas, a vida a dois se estabilizou sem problemas. Clara e Alex compartilhavam momentos simples, caminhadas no parque, cafés na varanda, conversas noturnas até altas horas da madrugada. No entanto, por trás da aparente serenidade, pequenas pistas começaram a semear dúvidas na mente de Clara. Certa manhã, enquanto Alex saía para comprar pão, Clara notou uma mensagem estranha em seu celular, uma série de notificações de trabalho muito técnicas e formais, endereçadas a alguém com seu nome verdadeiro. Curiosa, ela quis abri-las, mas Alex voltou bem a tempo e com um sorriso desarmante, as apagou rapidamente. Ah, não é nada. Só tenho que resolver alguns problemas de trabalho, disse ele, quase com um olhar culpado. Clara ergueu as sobrancelhas, intrigada, mas determinada a não insistir no assunto naquele momento. Ela sentia que cada segredo que Alex guardava era um pedaço de si mesmo que ele não queria revelar tão cedo. Alguns dias depois, eles foram almoçar em um pequeno café. Um homem muito bem vestido e elegante entrou e assim que viu Alex, seus olhos brilharam. Alex, exclamou ele, animado. Achei que você estivesse em Nova York esta semana. Alex se levantou, estendeu a mão e trocou um aperto de mão firme, mas seus gestos e sorriso pareciam estranhamente diferentes daqueles que usava com Clara. O homem saiu rapidamente após algumas frases, deixando Clara perplexa. Quem era? Ela perguntou, tentando esconder sua curiosidade. Um velho amigo do trabalho, Alex respondeu com um leve sorriso. Clara não pôde deixar de notar a diferença na linguagem dele, na postura dele, quase como se o homem com quem ela compartilhava sua vida não fosse o mesmo que ela havia conhecido. Naquela mesma semana, quando Alex recebeu um pacote grande, Clara notou um maço de documentos bancários e algumas cartas de empresas prestigiosas com seu nome completo. Ele pareceu tão surpreso ao vê-la olhando para eles que ela rapidamente desviou o olhar, mas sua intuição o compreendeu. Alex não era um simples morador de rua, nem mesmo alguém tão modesto quanto aparentava. Apesar dessas pistas, Clara ainda sentia o mesmo carinho por ele. Ela amava o homem que ele mostrava ao mundo, aquele que ria com ela, a fazia se sentir especial e amada. Mas uma pergunta queimava em sua mente. Por que se esconder atrás daquela aparência de pobreza quando ele desfrutava de uma vida de luxo e poder? Essa pergunta logo seria respondida, mas não antes de Clara descobrir que amor, confiança e segredos às vezes são forças que podem mudar tudo para melhor, ou para pior. A verdade que Alex escondia começava a pesar sobre ele. Cada sorriso, cada gesto carinhoso em direção a Clara, era acompanhado por um medo constante, que um dia, seu mundo real fosse descoberto e toda a felicidade deles desmoronasse. Mas esse dia chegaria em breve. Certa manhã, Alex recebeu uma ligação de seu assistente pessoal, um homem de terno impecável e ar sério, que viera de Nova York. Senhor Turner, a reunião com o conselho administrativo foi adiada para hoje. É fundamental que o senhor compareça, disse o assistente com firmeza. Alex suspirou. Para Clara, ele ia apenas dizer que tinha uma reunião de negócios, mas sabia que não podia mentir para sempre. Muito bem, respondeu ele. Obrigado, estarei lá. Clara, por sua vez, notou uma preocupação incomum no rosto dele naquela manhã. Está tudo bem? Ela perguntou preocupada. Sim, só um trabalho urgente para cuidar, respondeu Alex, tentando manter a voz calma. Mas naquela noite, enquanto jantavam, seu celular vibrou novamente. Clara viu algumas palavras escritas na tela: relatório financeiro e reunião estratégica. Seu coração apertou. Ela percebeu então que o homem que amava não era apenas um homem comum. O Alex, quem é você realmente? Ela ousou perguntar suavemente, com os olhos cheios de perguntas. Alex largou o garfo e olhou nos olhos dela com uma tensão palpável em seu rosto. Clara, tem uma coisa que eu preciso te contar. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Clara sentiu a respiração falhar, uma mistura de ansiedade e curiosidade a dominando. Eu sou o herdeiro de um império financeiro, explicou Alex.
Durante anos, escolhi me esconder atrás dessa fachada modesta para escapar das intrigas familiares e encontrar algo real, algo sincero. E o que eu encontrei foi você. Clara permaneceu em silêncio, sua mente tentando compreender aquele mundo que desconhecia. Ela havia se casado com um homem que considerava pobre e vulnerável, e de repente se viu frente a frente com um bilionário, dono de um império que ela nem conseguia imaginar. Por que você está escondendo isso de mim? Ela finalmente perguntou, com a voz trêmula. Alex pegou a mão dela gentilmente, porque eu queria que você me amasse pelo que eu realmente sou, não pelo meu dinheiro ou pelo meu nome. E eu queria te proteger. Clara sentiu suas emoções à flor da pele, raiva, confusão, mas também um amor inabalável pelo homem à sua frente. Ela sabia que o relacionamento deles havia ultrapassado um limite, e o verdadeiro desafio estava apenas começando, aceitar a pessoa que Alex realmente era, com tudo que isso implicava. Naquela noite, Clara percebeu que o amor que sentia por ele era mais forte do que segredos e mundos ocultos. Mas ela também sabia que a felicidade deles logo seria testada, em um mundo onde poder e dinheiro poderiam abalar até os corações mais sinceros. Com o segredo de Alex finalmente revelado, Clara pensou que o relacionamento deles poderia continuar baseado na verdade e na confiança. Mas a realidade do mundo de Alex era muito mais complexa do que ela imaginava. No dia seguinte, Alex recebeu uma série de ligações e mensagens urgentes de seus colegas em Nova York. Cada notificação a lembrava de que ele não era apenas um homem comum, mas o líder de um vasto império. Clara o acompanhava, observando aquele novo mundo com fascínio e preocupação. Assistentes, secretárias e executivos seniores se sucediam para lhe entregar arquivos, solicitar decisões e organizar reuniões. Clara se sentia um pouco perdida naquela enxurrada de demandas e responsabilidades que Alex administrava com calma, mas cujo peso ela conseguia ver em seus ombros. Clara, venha comigo, disse Alex, pegando sua mão. Quero que você veja o meu mundo, mas já aviso, não é fácil. Chegaram aos luxuosos escritórios da Turner Enterprises, onde as paredes eram revestidas de obras de arte modernas e o chão coberto por carpete grosso. Os funcionários, cientes da presença do CEO, curvaram a cabeça em sinal de respeito. Clara sentiu uma pressão invisível ao seu redor. Tudo ali era grandioso, organizado, implacável. É impressionante, ela murmurou. Sim, respondeu Alex com um sorriso cansado. Mas cada decisão pode afetar milhares de pessoas, acrescentou sério. Este mundo exige sacrifícios. Clara então viu o outro lado de Alex, o homem estratégico, calculista e responsável. Ela entendeu que seu papel não era mais apenas ser sua companheira, mas também navegar neste novo mundo e acompanhá-lo sem julgá-lo. Mais tarde, em uma reunião com o conselho de administração, Alex apresentou números e projetos com uma facilidade desconcertante. Clara ouviu com admiração, mas uma pergunta a atormentava. Como um homem capaz de tanto poder e controle poderia permanecer o mesmo Alex simples e terno com quem ela se casara? Aquele dia marcou uma virada. Clara entendeu que o amor nem sempre era suficiente para proteger os corações das complicações do mundo real. E Alex, por sua vez, percebeu que esconder sua verdadeira identidade talvez tivesse sido necessário para encontrar o amor. Mas agora ele tinha que enfrentar os desafios que a verdade trazia. Naquela noite de volta ao apartamento, Clara sentou-se ao lado de Alex, com um olhar preocupado. Alex, eu quero entender seu mundo, mas tenho medo. Ele a tomou nos braços. Eu sei, Clara. Mas quero que você esteja ao meu lado. Vamos superar isso juntos. Apesar das palavras reconfortantes, Clara sabia que suas vidas haviam mudado para sempre. Segredos foram revelados, mas as provações estavam apenas começando. A vida de Clara e Alex mudou radicalmente. O que começara como um romance simples e espontâneo se transformará em uma vida cotidiana complexa, repleta de luxo, poder e responsabilidade. Clara lutava para se adaptar a esse novo mundo, mas cada dia trazia seus próprios desafios. Certa manhã, enquanto caminhava pelos vastos jardins da residência de Alex, ela notou jornalistas rondando os portões com câmeras em punho. Sentiu uma onda de pânico. Apesar da discrição de Alex, sua identidade estava começando a chamar atenção. Alex, eles estão nos observando, ela sussurrou. Alex pegou a mão dela e a levou para dentro, longe de olhares curiosos. Eu sabia que esse dia chegaria, disse ele. Mas precisamos permanecer unidos. Ninguém poderá nos separar se enfrentarmos isso juntos. No entanto, a pressão externa não se limitou à mídia. Poucos dias depois, Alex foi convocado para uma reunião estratégica, onde alguns membros do conselho expressaram preocupação com suas decisões recentes.
Clara o acompanhou, observando silenciosamente as discussões. Ela viu o homem que amava fazendo malabarismos com números, contratos e alianças, mantendo-se firme e implacável quando necessário. Alex, você assumiu um risco muito grande pela empresa, disse um dos diretores severamente. E esses riscos são justamente o que nos permitirá crescer, respondeu Alex calmamente, mas com uma autoridade que Clara nunca tinha visto antes. Clara sentia a tensão no ar, ciente de que este mundo não era feito de ternura e simplicidade, mas de estratégia, poder e às vezes traição. Ela entendia que seu amor por Alex seria testado por essas realidades que ela não podia controlar. Na mesma semana, Clara recebeu uma ligação inesperada de uma velha amiga. Clara, ouvi boatos sobre o Alex. Tem certeza do que está fazendo? As palavras ressoaram nela. Ela percebeu que a ignorância não era mais uma opção, precisava entender este mundo, aceitar Alex como ele realmente era e se preparar para enfrentar as tempestades que viriam. Naquela noite, Alex a abraçou forte em seu apartamento. Clara, eu sei que não é fácil, mas eu te amo, e nada pode mudar isso. Aprenderemos a navegar neste mundo juntos. Apesar das palavras reconfortantes, Clara sabia que o amor nem sempre era suficiente para proteger um casal dos desafios do poder, do dinheiro e dos segredos. Mas ela estava determinada a permanecer ao lado de Alex, pronta para enfrentar qualquer coisa que a vida lhes trouxesse. Poucas semanas após a verdadeira identidade de Alex ser revelada, Clara começou a entender que amor e confiança nem sempre eram suficientes para proteger um casal dos desafios do mundo exterior. Naquele dia, um reencontro inesperado colocaria o relacionamento deles à prova. Alex acabará de receber uma carta urgente de um investidor influente, ameaçando retirar-se de uma parceria estratégica se algumas de suas decisões recentes não fossem revertidas. Havia muito em jogo, milhões de dólares estavam em jogo, e a reputação de Alex dentro da empresa estava em jogo. Clara, vendo o marido agitado e tenso, tentou acalmá-lo. Alex, você não precisa carregar tudo sozinho. Nós encontraremos uma solução. Alex olhou para ela, grato, mas seu rosto revelava a pressão que pesava sobre ele. Clara, este mundo é cruel. Tenho que tomar decisões difíceis. Até você às vezes terá que aceitar que algumas verdades são duras. Mais tarde naquele dia, Alex tinha uma reunião marcada com um investidor em seu luxuoso escritório. Clara o acompanhou, embora se sentisse intimidada por aquele ambiente onde cada palavra, cada gesto, poderia ter consequências graves. O investidor, um empresário imponente de olhar penetrante, não perdeu tempo. E Alex, suas decisões recentes ameaçam nossa parceria. Aconselho você a reverter suas escolhas imediatamente, ou nossa colaboração terminará. Alex permaneceu calmo, mas Clara sentiu a tensão no ar. Ele respondeu com firmeza, mas diplomaticamente. Entendo suas preocupações, mas estou convencido de que essas decisões são do melhor interesse de longo prazo da nossa empresa. A conversa durou várias horas, e Clara viu o homem que amava em toda a sua complexidade. Corajoso, determinado, mas profundamente humano. Quando saíram do escritório, Alex parecia exausto, mas decidido. Clara, obrigado por estar aqui, disse ele suavemente. Às vezes sinto que este mundo pode me engolir, mas saber que você está ao meu lado me dá forças para seguir em frente. Naquela noite de volta ao apartamento, Clara percebeu uma verdade essencial. Amar Alex significava aceitar não apenas sua ternura e simplicidade, mas também a pesada responsabilidade que ele carregava sobre seus ombros. Ela entendeu que o relacionamento deles nunca seria simples, mas que o amor deles poderia ser um refúgio na tempestade. Pela primeira vez, Clara percebeu que o verdadeiro teste da união deles não era apenas a descoberta de segredos ou luxos inesperados, mas como enfrentariam juntos conflitos, ameaças e pressões externas. E isso era só o começo. Depois de várias semanas se adaptando à vida luxuosa e exigente de Alex, Clara começou a sentir o peso da lacuna entre seu passado simples e o mundo complexo em que agora vivia. A vida que ela havia imaginado com Alex não era mais de romance espontâneo e tranquilo, agora era pontuada por reuniões, eventos sociais e, às vezes, expectativas avassaladoras. Certa noite, Alex a convidou para uma gala beneficente, um evento de prestígio onde cada convidado parecia estar avaliando sua influência e status social. Clara, usando um vestido elegante porém modesto, sentiu imediatamente o escrutínio de cada detalhe sobre ela e o marido. Alguns sussurros, alguns sorrisos discretos, revelavam dúvida ou julgamento. Clara, você não precisa se sentir desconfortável, sussurrou Alex, apertando sua mão delicadamente. Você é perfeita aos meus olhos.
No entanto, Clara não conseguia deixar de se sentir deslocada. Sentia como se aquele mundo não fosse feito para ela, que sua simplicidade e espontaneidade estavam deslocadas em um mundo onde tudo era calculado. À medida que a noite avançava, ela começou a se perguntar se realmente conseguiria se encaixar ali. No dia seguinte, a tensão aumentou entre eles. Alex, preocupado com um assunto urgente, não percebeu que Clara estava tomada pela incerteza e pelo cansaço. Alex, às vezes me sinto uma estranha no seu mundo, ela admitiu com uma mistura de tristeza e frustração. Alex apoiou a cabeça nas mãos, ciente do impacto que sua vida teve sobre ela. Clara, eu não queria que você sofresse, mas a minha vida é assim. Não posso mudar tudo por você, e ainda assim quero que você fique ao meu lado. As palavras pairavam no ar. Clara entendia que o amor, por mais forte que fosse, nem sempre era suficiente para apagar as diferenças nos estilos de vida e as exigências do poder. Mas, no fundo, ela sabia que queria enfrentar esses desafios com ele, apesar dos atritos e dos momentos de dúvida. Mais tarde naquele dia, Clara decidiu falar francamente com Alex. Precisamos encontrar um equilíbrio. O seu mundo e o meu são diferentes, mas se quisermos que nosso amor dure, precisamos aprender a caminhar juntos, sem perder quem realmente somos. Alex assentiu, comovido com sua maturidade e determinação. Você tem razão, Clara. Precisamos aprender a fundir nossos mundos, e prometo garantir que você nunca se sinta uma estranha perto de mim. Este capítulo marcou uma virada no relacionamento deles. Clara entendeu que a adaptação exigia esforço e paciência, mas que juntos, eles poderiam construir uma ponte entre seus mundos. O atrito, em vez de separá-los, tornou-se uma oportunidade de fortalecer o vínculo e prepará-los para os desafios mais difíceis que os aguardavam. Poucas semanas após o confronto inicial, Clara e Alex pensaram ter encontrado um frágil equilíbrio entre seus respectivos mundos. Mas essa calma foi abruptamente interrompida por uma tempestade inesperada. A imprensa descobriu a história de Alex e seu passado modesto. Ou pelo menos o que ele havia revelado. Certa manhã, enquanto Clara preparava o café da manhã, um grupo de fotógrafos se aglomerava em frente ao prédio onde moravam. Flashes disparavam e vozes de jornalistas gritavam perguntas intrusivas. Clara sentiu um aperto no coração. A privacidade que Alex tanto protegera estava sendo destruída. E Alex, o que fazemos? Ela sussurrou, preocupada. Alex, impassível, respirou fundo. Precisamos manter a calma. São apenas imagens e palavras. Mas não posso mentir desta vez. Eles precisam descobrir a verdade. As horas que se seguiram foram intensas. As redes sociais fervilharam com a história do homem que viveu como morador de rua em busca do amor verdadeiro. Alguns celebraram sua coragem e modéstia, enquanto outros criticaram sua estratégia, chamando de manipulador. Clara, embora orgulhosa dele, sentiu uma pressão imensa. Ela foi exposta publicamente a julgamentos e boatos. Quando Alex recebeu um telefonema urgente de seus advogados, Clara o acompanhou até seu escritório para apoiá-lo. Lá, ele teve que enfrentar repórteres, responder perguntas incômodas e tranquilizar seus sócios. Clara, ao seu lado, sentia o quanto o homem que amava carregava o peso do mundo sobre os ombros. Clara, sussurrou Alex quando ficaram a sós por alguns instantes. Obrigada por estar aqui. Sem você eu não conseguiria superar isso. A crise midiática foi um teste para o relacionamento deles. Clara compreendeu que o amor por si só não bastava para protegê-los das tempestades externas. Também exigia coragem, paciência e solidariedade. Juntos, eles tiveram que enfrentar julgamentos, críticas e olhares indiscretos, mantendo o vínculo intacto. Naquela noite, quando finalmente voltaram para casa, exaustos, mas unidos, Clara pegou a mão de Alex. Não importa o que digam. Sabemos quem somos e o que temos. Vamos superar essa tempestade juntos. Alex olhou para ela com gratidão e amor. Sim, Clara. Juntos podemos enfrentar qualquer coisa. Essa aprovação selou seus laços e fortaleceu sua determinação de permanecerem unidos. Apesar dos crescentes desafios que continuariam a surgir em suas vidas extraordinárias. Após a tempestade midiática, Clara e Alex pensaram que poderiam retornar a uma vida mais tranquila. Mas um novo desafio surgiu, desta vez muito mais pessoal e perigoso. Um rival ambicioso dentro da empresa, um homem chamado Richard Alchiad, viu em Alex não apenas um competidor formidável, mas também uma vulnerabilidade. Sua vida privada acabará de ser exposta. Richard começou sutilmente a semear dúvidas entre os sócios e funcionários, sugerindo que as decisões de Alex eram influenciadas por seu relacionamento com Clara.
Rapidamente se espalharam rumores dentro da Turner Enterprises de que Clara era apenas uma distração para o CEO. Clara, ao ouvir essas insinuações, sentiu o sangue ferver. Como eles ousam? Ela sussurrou, determinada a não deixar que essas acusações manchassem o relacionamento deles. Alex, apesar de sua posição, manteve a calma e puxou Clara para um canto. Deixa isso comigo, Clara. Não vou deixar ninguém questionar o que construímos juntos. Mas as coisas logo se tornaram mais pessoais. Durante uma reunião estratégica, Richard confrontou Alex abertamente. Você deixa sua vida pessoal interferir em suas responsabilidades. Tem certeza de que consegue administrar esta empresa com tantas distrações? Alex olhou para ele, seu olhar frio e determinado. Meu compromisso com esta empresa é total. Mas não deixarei suas insinuações influenciarem minhas decisões. Quanto à minha vida privada, isso é entre mim e Clara. Após esse confronto, Clara e Alex tiveram uma longa discussão em seu apartamento. Clara sentiu que, apesar da força e determinação de Alex, essa provação corria o risco de enfraquecê-los. Alex, não quero ser uma fonte de conflito para você. Mas me recuso a permanecer passiva diante desses ataques, disse ela determinada. Alex a tomou nos braços. Clara, você é minha força, não minha fraqueza. Juntos, somos invencíveis. Essas provações só fortalecem nossos laços. Esse confronto fez Clara perceber que o amor deles tinha que ser mais do que apenas paixão. Tinha que se tornar uma parceria, um vínculo forte capaz de resistir às intrigas, ciúmes e ameaças do mundo exterior. Assim, o relacionamento deles entrou em uma nova fase. Eles não só tiveram que proteger seu amor de provações externas, mas também tiveram que enfrentar juntos as manipulações e ambições daqueles que buscavam desestabilizar Alex e sua felicidade. Após meses de desafios, segredos revelados, atritos e conflitos externos, Clara e Alex finalmente enfrentaram o maior teste de todos, eles mesmos. Cada tempestade, cada boato, cada rival testou seu relacionamento, mas o amor permaneceu intacto. Na manhã daquele dia especial, Alex convidou Clara para segui-lo até um lugar simbólico para eles, o pequeno parque onde se encontraram na chuva. Lá, entre as árvores e o canto dos pássaros, Alex segurou a mão de Clara com infinita ternura. Clara, ele disse, sei que estes últimos meses têm sido difíceis. Meu mundo é complexo, e às vezes tenho medo de te perder nele. Mas apesar de tudo, nunca duvidei do que sinto por você. Clara sentiu uma emoção profunda crescer dentro de si. Ela sabia que eles haviam passado por provações que poucos casais poderiam imaginar. Ela respondeu com total sinceridade, Alex, eu te amo, e nada pode mudar isso. Mesmo diante do luxo, dos conflitos e dos segredos, meu coração está com você. Eles se abraçaram sob o sol, um momento suspenso no tempo, um símbolo de sua força e união. Mas seu triunfo não se limitou aos sentimentos, eles também superaram obstáculos externos. Richard Elstiad, o rival dentro da empresa, foi rapidamente demitido graças à estratégia e determinação de Alex. Sócios e funcionários, convencidos pela competência e integridade do casal, recuperaram a confiança nele. A mídia, tocada pela sinceridade da história, interrompeu as especulações negativas. Nos dias seguintes, Clara e Alex retornaram a uma vida mais pacífica, mas ainda marcada pela complexidade do mundo de Alex. Desta vez, porém, encontraram um equilíbrio. Clara estava aprendendo a navegar neste universo sem perder a espontaneidade e a simplicidade. E Alex se esforçava para permanecer próximo de seu coração autêntico, apesar das responsabilidades e pressões. Certa noite, em seu apartamento, Clara e Alex se entreolharam com um sorriso cúmplice. Nós sobrevivemos a tudo, Clara murmurou. Sim, e crescemos juntos. Nada pode nos separar agora, respondeu Alex. Eles se beijaram por um longo tempo, sabendo que seu amor era mais forte que segredos, mais sólido que rivalidades e mais brilhante que os obstáculos do mundo. Assim terminou seu primeiro grande teste, mas, na realidade, era apenas o começo de uma vida a dois onde o amor, a confiança e a cumplicidade seriam seus maiores aliados. Clara e Alex provaram que mesmo em meio ao luxo, aos segredos e às tempestades, o coração humano sempre encontra o caminho para a verdadeira felicidade.